Bom dia. Tive um probleminha com o link, mas a gente vai conseguir, já conseguiu resolver isso. A gente vai continuar aquele mesmo debate que a gente estava fazendo. Eu venho dizendo que ele é todo colado, né? As coisas estão encadeadas. Ele é um enorme processo de entrelaçamento entre as nações que estão fazendo a política, as nações europeias e os Estados Unidos que estão fazendo a política no pós-Primeira Guerra, de um modo que não adianta a gente considerar as coisas de modo separado. A gente precisa estar o tempo todo pensando que as coisas são simultâneas e elas estão se encaixando uma na outra e se auto-influenciando. Né? Uma coisa influencia a outra, que por sua vez influencia a outra de volta. Num enorme processo. E aí, na aula anterior, a gente estava discutindo o fascismo, a gente concluiu esse debate, pensando como foi essa experiência italiana, e discutindo também como é que isso pode ser extrapolado para além da realidade histórica da Itália. Né? Então, o conceito de fascismo ele tem um duplo, é como se ele tivesse duas camadas, como se ele fosse parte de dois baralhos. Por um lado, ele nos coloca uma reflexão sobre a especificidade da realidade alemã. Desculpem, da realidade italiana, né? Para que a gente parou? Então, por um lado, o conceito de fascismo nos faz pensar na especificidade da realidade italiana, com o Mussolini como líder, e com esse conjunto de características que a gente discutiu antes. Né? A necessidade de um passado mítico, a ideia de um corporativismo que organiza a sociedade, tornando o Estado e o líder, especificamente a pessoa do líder, como cabeça de uma sociedade que está sendo pensada como um corpo, e o sujeito nela pensado como um órgão. Então, tudo tem o seu lugar organizado nessa sociedade e tudo que desvie deve ser entendido como doença. Certo? Então, vamos imaginar, portanto, que a existência de um partido comunista na Itália é entendido como doença e, como tal, deve ser eliminado como quem elimina um câncer pelo próprio organismo dessa sociedade como um corpo. Além disso, o fascismo se organiza através de um militarismo constante, que se torna um valor, um elogio da força, um elogio da hierarquia, no qual as pessoas devem obedecer sem pensar muito a respeito, devem ter uma posição mais crítica em relação às decisões desse líder que age como cabeça, nas várias dimensões da vida. Há uma militarização da vida. De um modo que a forma de gestão do corpo, a forma de gestão da existência militar, ela se extrapola, ela vai para o resto da vida social. De um modo que tudo na vida deve ser gestado de uma maneira militarizada. Além disso, se por um lado o fascismo faz todo esse elogio do Estado e ele se enquadra como a gente poderia dizer assim, um Estado totalitarista, por outro, dentro do próprio Estado são criadas milícias que estão na gestão, né? Eles estão no nascimento do próprio Estado fascista, e essas milícias são criadas como aparelhos paramilitares, né? As pessoas, os civis, se colocam como agentes também dessa limpeza social, e são agentes dessa violência que vai se impor sobre a sociedade, transformando a violência na principal linguagem do mundo fascista, desse país fascista. E quando a violência se torna a linguagem, o medo se torna o principal afeto político, provocando cada vez mais coesão social, fazendo com que as pessoas se sintam de fato como se tivessem um corpo. Elas são forçadas a tolher suas vontades em função
da obediência. Beleza? Essa experiência fascista foi específica da Itália. E como historiador, né, aqui na aula de história, a gente precisa considerar a singularidade da condição da Itália sobre o fascismo. Por outro lado, o conceito de fascismo ele pode ser extrapolado para além desta realidade, para além dessa singularidade. Tá? E aí o que vai acontecer é que em outras sociedades, experiências parecidas, experiências análogas, elas vão acontecer e quando o processo, quando algumas dessas características que a gente está mencionando agora começam a fervilhar, começam a acontecer, rapidamente há esse exercício de pensar, olha, pode ser que tenha um fascismo surgindo aí. E por isso esse conceito ele é tão atual. Porque ele acabou se tornando o grande modelo do que é um Estado autoritário do século XX, com todos os seus riscos. Com todos os perigos que estão em jogo de você transformar a violência e o militarismo na principal linguagem que organiza a sociedade. E por isso o fascismo é tão perigoso. Porque, vez por outra, algo parecido com ele vai aparecendo. E aí a gente poderia dizer que existe meio que 50 tons de fascismo. Em que sentido? É que quando acontece em outras sociedades, ele não necessariamente vai ser igualzinho ao que aconteceu na Itália. Porque a história não se repete. A história não se repete tal e qual. O que acontece é que algo parecido vai surgindo e numa relação de causalidade, né? Quando você vai percebendo aquele conjunto de esse conjunto de características acontecendo em uma nova sociedade, em uma nova historicidade, de uma outra situação, a gente se lembra do fascismo e percebe essa semelhança. E aí associa isso ao fascismo. A gente poderia chamar de neofascismo, ou de chamar de fascismo brasileiro, se acontecer no Brasil. Você pode dar outros nomes para isso. Mas a questão é que a gente não está com uma briga pelas palavras. Né? O que está em jogo é que esse conceito nos ajuda a instrumentalizar a compreensão da realidade. Então, quando a gente vê uma sociedade em que esse uso do passado mítico, essa militarização da vida, esse elogio da força, essa celebração do líder acontecendo, a gente vai meio que lembrando do fascismo como se dissesse, aí tem cheiro de fascismo. Cuidado aí. E aí esse cuidado é necessário. Porque quando a gente faz esse cuidado aí a gente precisa pensar o que é preciso fazer para evitar que ele se transforme num fascismo tal qual o italiano. Ao mesmo tempo, não é porque outras características possam surgir aqui que ele vai deixar de ser fascismo. Porque na realidade histórica de cada país, outros elementos podem ser adicionados a essa receita, tornando essa situação, inclusive, essa experiência de tornar o fascismo ainda pior é o que a gente vai entender como base para a estruturação do nazismo. A gente vai discutir nessa aula, portanto, como o fascismo parece ser, como o nazismo parece ser um fascismo racista. Tá? Mas para pensar isso, a gente precisa entender um pouco mais sobre a situação do capitalismo entre guerras e, portanto, a gente também precisa estudar a crise de 29 nos Estados Unidos, a queda da Bolsa de 29 e suas consequências. Por isso a gente vai tentar dar conta dessas duas pontas agora. São alunos, gente. A galera da turma de TED tentando entrar na aula. Gente, então.
gente já tem discutido aqui, essa coisa da análise dessa imagem. Como eu estava colocando, a gente vai pensar agora a crise de 29. E para isso, a gente vai começar analisando essa fotografia. Então eu peço que vocês deem uma olhada nessa fotografia e me digam o que vem na cabeça de vocês. Bora? Bem livre, gente, sem julgamento, só vai dizendo. Pode falar ou pode colocar no chat, tá? Uma antítese entre ideal e real. Argumente, Luiz. A propaganda utilizada aí demonstra claramente uma família norte-americana feliz, satisfeita com seu estilo de vida, consumindo bastante até. Já na fila, você percebe claramente pessoas insatisfeitas, pela expressão delas, já percebe isso, então não estão, de fato, aproveitando a vida como, de fato, a propaganda demonstra. E, além disso, elas não parecem, de forma nenhuma, felizes. Ela é como se fosse uma contraposição do que aquilo que o Estado não, né, daquilo que a propaganda quer que você pense e daquilo que, de fato, está ocorrendo. Boa, Luiz. O que está sendo vendido no outdoor? É o estilo americano de viver, é isso? Mas você não vai no supermercado e diz, me dê 500 gramas de estilo americano de vida, Realmente. né? Então, o que está sendo vendido especificamente? Porque um outdoor é um objeto específico que vende algo específico. O que é que está sendo vendido? E a dificuldade de perceber isso só demonstra como a propaganda está bem feita. Tá, gente, então vamos lá. Tem duas coisas, né? Existe um outdoor atrás da galera e na frente do outdoor tem uma fila. Eu estou falando só do outdoor, tá? O que é que está sendo vendido no outdoor? Essa galera que se garante aí no inglês, traduzam as frases pra gente? Gente, qual é o objeto de consumo que está no outdoor? O que me parece é um carro. Tá bem grande, é um carro. Um carro, sim. É um carro. É uma propaganda que está vendendo o carro. Um dos principais um dos principais bens de consumo americanos nesse período. Né? Basta a gente pensar no tamanho das indústrias Ford. Só que essa propaganda, ela cola o objeto carro, a vida sorridente e feliz dessa família que está passeando, uma família que até o cachorro está rindo. Ele cola a sensação, a experiência da família na propaganda ao objeto, como na maior parte das propagandas. Você assiste a uma propaganda de cerveja, a cerveja parece tão gelada que quem assiste sente a garganta esfriar só de olhar para a propaganda. Ou se ilude, como também nas propagandas de cerveja, de que aquelas mulheres que aparecem como garçonetes associadas à cerveja, elas estão coladas na cerveja, né? Como se quem bebe a cerveja também bebesse a mulher. A lógica é a mesma, de você colar uma experiência desejada, nesse caso, o passeio em família com alegria, ao objeto. E o carro era um dos principais símbolos desse jeito americano de viver. Só que, durante, como você colocou, Luiz, existia uma antítese entre o ideal e o real. Na frente desse outdoor, tem uma fila. Eu quero que a gente preste atenção nas pessoas que estão dentro do carro e nas pessoas que estão fora na fila. E percebamos, além do que você já colocou, Luiz, da diferença do ponto de vista de suas emoções,
A gente pensar também a diferença do ponto de vista de suas condições sociais. Percebamos que as pessoas dentro do carro são brancas. Numa típica família branca de filme americano, que vai passear, vai visitar os avós. Enquanto que as pessoas que estão na fila são, em sua maioria, pessoas negras. Essa fila é uma fila para pegar sopa. Uma distribuição de sopa que estava acontecendo em plena crise dos Estados Unidos, depois da queda da Bolsa. E eu trago essa foto para a gente pensar o seguinte: quando as crises acontecem, quando os grandes problemas, essas crises estruturais que transformam o mundo, quando as crises do próprio capitalismo acontecem, quem mais sofre são as camadas mais baixas da população. São essas pessoas que vão ter suas vidas precarizadas. São elas que vão sofrer com a fome, com o desemprego, com os efeitos da inflação. E no caso americano, isso tinha cor. Isso tinha uma marca de distinção pela cor radical. A gente vai ter uma população negra muito mais afetada pela crise. Essa foto foi tirada em 1937, da revista Life Magazine, e ela está mostrando exatamente isso que a gente já discutiu, que é a contraposição entre o que se veria nos outdoors e a realidade da população. É claro que essa imagem ela está sendo usada aqui de modo alegórico, né? Ela é um exemplo e ela nos faz pensar. Mas a gente não pode deixar de falar da realidade específica da foto. Apesar dela ser desse período, ela acontece porque aconteceu uma inundação do rio Ohio e aí as pessoas, parte da população morreu e outra parte ficou desabrigada, né? E essa distribuição de sopa está acontecendo por isso. Dentro da situação da própria crise. Agora a gente vai pensar os antecedentes da crise da Bolsa de 29. Logo após a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava devastada, né? A gente sabe que o grosso do conflito está acontecendo na Europa. E os Estados Unidos, ele trabalhou muito fornecendo armas, fornecendo, né? Ele alimentava a guerra, mas não entrava na guerra de fato. Ele não teve baixas no seu próprio território. Por exemplo. E aí o que ele fazia era produzir, a indústria americana produzia e emprestava também dinheiro para a Europa. Isso fez com que a economia americana crescesse muito, e muito rapidamente. Esse clima, essa situação em que as empresas americanas estão crescendo cada vez mais rápido, movimentando uma quantidade enorme de dinheiro, criou uma bolha especulativa. As pessoas comuns compravam ações na esperança de que, na expectativa mesmo, de que as empresas continuassem crescendo muito. E então você compra as ações e você sempre aposta que a empresa vai crescer mais. Para que no futuro você possa vender essas ações pelo dobro, pelo triplo, pelo 100 vezes mais. E aí, essa bolha especulativa vai gerar uma coisa que as ações passaram a valer muito mais do que as empresas realmente valiam. Porque o que se vendia não era
a ação da empresa, né? Eu vou me tornar sócio dessa empresa. O que se vendia era o futuro. Era a expectativa de que essa empresa, que eu estou comprando a ação hoje, vai ser muito mais valiosa amanhã. E aí está todo mundo pensando isso. O valor especulativo, né, o valor financeiro das empresas americanas cresceu muito. De uma maneira ilusória, que não correspondia à realidade do que elas estavam realmente produzindo. Enquanto isso, os países europeus retomavam suas economias. Então, eles estavam engatinhando ali na reforma, né, na reconstrução mesmo da Europa. De modo que, passados 10 anos da Primeira Guerra, a Europa já estava reconstruída. Nossa, como eles são maravilhosos. Como é que eles conseguem fazer tão rápido? Então, uma das questões é que, para pagar essa conta, eles tanto conseguiam empréstimos com os Estados Unidos, quanto usavam as suas colônias na África e na Ásia como essa base de exploração a partir da qual eles podem tirar para pagar essa reconstrução da Europa. A gente não deve se iludir com o potencial europeu aqui, não. A gente precisa pensar que o tempo todo, né, que a gente só vai ter essa libertação dos países africanos durante a Guerra Fria. Então, ao longo, quem está pagando a conta dessas guerras, tudinho, boa parte de quem está pagando essa conta são os países da África e da Ásia. Especialmente os da África. De todo modo, em 29 o que acontece é que a bolsa cai. Porque dentro dessa especulação, não vou dizer uma outra coisa. Vejam só. Não está falando que está tendo uma bolha? Então vejam só. Vamos pensar na realidade brasileira agora, atual. Aconteceu uma pandemia em ano passado, né? Começou a pandemia. O preço das ações caiu radicalmente, mais ou menos em março. E na sequência, os investidores começaram a investir. De modo que boa parte das empresas já recuperaram seu valor do mercado, mesmo que a pandemia não tenha acabado. Porque esse afã, né, de investimento e lucro está projetando o que essas empresas brasileiras hoje vão poder valer quando a pandemia acabar. Então, mais uma vez, o que você está fazendo é vender o futuro. Boa, Luiz. Parecido com um jeito como Portugal explorava suas colônias. Exatamente. Vejam. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pegar a Azul. A Azul é uma empresa de voo, né? Março de 2020. As ações caem. Passa um pouquinho de tempo, as pessoas começam a comprar. Os aeroportos estão parados. E mesmo assim o mercado investe pesado na empresa. Uma expectativa de que daqui a pouco os aviões vão voltar a rodar. E eles vão poder vender suas ações e lucrar bastante. Percebe? Um outro exemplo, Magazine Luiza. E aí, eu estou dando com exemplos reais. Magazine Luiza duplica, triplica o seu valor do mercado durante a crise da pandemia. Além das suas estratégias de mercado, o que vai estar em jogo é os investidores vão ver na crise, no isolamento social, no fechamento das empresas, uma possibilidade de crescimento. Um crescimento no mercado de e-commerce, né? de venda pela internet e entrega pelas transportadoras. A Magazine Luiza é a principal empresa de e-commerce do Brasil. O que vai acontecer com ela? As ações vão crescer, valendo muito mais do que a empresa vale. Porque, mais uma vez, o que está se vendendo é o futuro. É a expectativa de que a pandemia transformaria o mercado brasileiro de um jeito que, mesmo depois que a pandemia acabasse, a gente continuaria
tendendo a comprar as coisas pela internet. Então percebam que existe uma racionalidade do mercado de enxergar na crise e na desgraça oportunidades de investimento. Tá? E eu não estou fazendo aqui um julgamento disso não, tá? São outros 500. O que acontece o que aconteceu nos Estados Unidos, para a gente ter uma noção, né? Assim, a gente ter uma coisa mais próxima da gente e perceber isso. O que aconteceu nos Estados Unidos é você ter isso de modo generalizado. A bolsa inteira está desse jeito. Todo mundo crendo muito nesse futuro e especulando na expectativa de lucrar com os, com os efeitos da desgraça que foi o fim da Primeira Guerra. Então, toda a expectativa que está sendo criada aqui é de que se poderia lucrar muito vendendo para os países que estavam sofrendo com os efeitos da Primeira Guerra. A lógica é a mesma. Só que em proporções muito maiores. Além disso, desculpem, gente. Além disso, a gente vai ter uma outra coisa que é a ideia de livre mercado. Especialmente no governo americano, você tinha a ideia de que as empresas deveriam concorrer livremente e as mais capazes, as mais aptas, que vencessem, certo? Numa livre demanda de oferta e procura. No básico do que o liberalismo deveria ser do ponto de vista ideal. É claro que, quando a gente for olhar a situação, a gente vai ter um monte de monopólios, manipulação, empresário colado no governo, manipulando as coisas. Mas, enfim, a ideia é essa, do livre mercado. Quando a bolsa cai, o Estado não tem mecanismos de intervir na economia para evitar os seus efeitos. E aí a desgraça vai ser, como o Luiz costuma falar, um efeito dominó. A bolsa cai e seus efeitos se desdobram. Nas demais economias do mundo, o desastre chega a ser maior que nos Estados Unidos. Se a gente pensar, por exemplo, que o Brasil baseava sua economia na exportação, assim, o grosso da economia, né? Na exportação de café, o preço da saca de café vai cair radicalmente. E aí o Brasil vai viver de quê? Né? Toda a riqueza do café vai para onde? E o mesmo acontece em outros países. Os efeitos ainda são piores nos outros países. O que a gente vai ter vai ser desemprego, e com esse desemprego, a expansão da pobreza e as famílias vivendo em condições cada vez mais precárias, mostrando que a gente não tem que esse Estado liberal, né, essa forma de vida capitalista liberal, não tinha condições de garantir para a população o básico, o mínimo. Bancos e empresas falindo. E aí as pessoas, a inflação vai lá para cima, bate no teto e quebra o teto, vai para cima e quebra o teto de novo. Se a gente tem noção disso, por exemplo, um pão na Alemanha estava na casa dos bilhões de marcos. Você vai ter menor poder de compra, né, porque as pessoas estão cada vez mais pobres. A inflação está lá em cima e as empresas, as que sobreviveram, as que não faliram, vão produzir cada vez menos. As pessoas podem comprar menos. Só podem comprar menos. Então, para que ela vai produzir muito se não tem quem compre? Isso vai fazer com que as empresas cada vez mais diminuam sua produção, e com menos produção, eles não vão engolir essa perda de lucratividade. Eles vão desdobrar isso nos seus funcionários. Você vai demitir mais. Com mais demissões, mais miséria. Mais desemprego, mais expansão da pobreza. Um ciclo vicioso. E tudo isso gera na população essa expectativa de revolta. Poxa, eu estou passando fome. Meu filho está doente, sabe? Essa possibilidade da revolta vai ser esse ressentimento, essa insegurança, vai ser o fermento
possibilidade, né, de expansão do fascismo em outros lugares. Por isso a gente vai ter experiências parecidas de fascismo ao longo do mundo. Além disso, a gente vai ter uma percepção generalizada de que não dá para deixar o mercado ficar sozinho ali, solto. O mercado não é um bicho que a gente deixa solto pastando, não. A gente tem que, de algum modo, criar mecanismos de controle do mercado. E aí a gente vai ter uma ascensão, nesse período, da ideia de que é preciso ter um Estado capaz de intervir na economia, de governar o todo da população, para evitar que uma desgraça assim volte a acontecer. Beleza? Sim, aquela cascata. Quem não trabalha não compra. Se não vende, o trabalhador é demitido. Por isso é importante o desemprego para evitar crises generalizadas. Boa. Por exemplo, exatamente isso, Luiz. Um mecanismo como o seguro-desemprego é um tipo de medida de Estado que vai tentar exatamente agir nesse momento em que o desemprego está pegando pesado. A gente, por exemplo, discutia, mais uma vez, né, ano passado, a necessidade do auxílio emergencial. Ah, mas isso vai quebrar a economia. Jovem, o povo com fome, a vida precária, isso sim é um problema. Porque a gente precisa pensar a economia como um sistema, como um mecanismo complexo. E aí, se as pessoas estão com fome e não têm dinheiro, não vai ter empresa que resiste. Há todo um resto da cadeia que vai quebrar também. Então, o investimento do Estado em fazer circular a moeda é uma maneira de evitar o pico de desemprego, o pico de miséria, o pico de fome que uma crise geraria. Então, as pessoas com mais renda aumentam seu poder de compra, estimulando a produção, estimulando o emprego, evitando miséria, evitando revolta. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no auxílio emergencial do ano passado, criado pela Câmara dos Deputados, e lembra que o Bolsonaro só queria R$200, o que a gente vai ter é um típico mecanismo que não existia nesse período que a gente está discutindo aqui, que é um mecanismo de Estado intervindo na economia para evitar uma desgraça radical, a precarização radical da vida. E evitando isso, você evita todo o efeito cascata que isso tem em jogo, que é a enorme falência de bancos e de empresas. Então, nesse caso aqui a gente está discutindo, é o Estado salvando o capitalismo mais uma vez. Basta a gente pensar a rapidez com que bancos receberam a ajuda do Estado na pandemia, no mundo inteiro. O que aconteceu? Nos Estados Unidos, a crise vai manter seus efeitos até 33. Porque em 33, o presidente Roosevelt vai entrar com um novo plano de Estado, de manejo da economia. Vai se chamar New Deal, que vai ser baseado no pensamento de Keynes, né? Vai ficar chamado keynesianismo. E aí esse plano, ele tinha como princípio que cabia ao Estado intervir na economia, já fazer a roda da economia girar, e assim a gente conseguir recuperar mais rápido o governo dos Estados Unidos. Spoiler, funcionou. Qualquer ideia de que a coisa poderia acontecer parecido no Brasil, durante e pós-pandemia, poderíamos estar fazendo isso. Poderíamos estar investindo pesado na infraestrutura brasileira. Mas a gente está comprando leite condensado. Vamos lá. Ciclo da depressão. O que é que o Keynes vai mostrar? A redução dos empregos gera a redução da renda geral, que reduz o consumo.
que reduz a demanda por novos produtos, que reduz a necessidade dos trabalhadores, que reduz os empregos. Esse ciclo que a gente já tinha comentado antes, que quanto mais miséria a gente vai ter, menos consumo a gente vai ter. Com menos consumo, quem vai comprar o que as fábricas fabricam? Como é que o Estado pode intervir? Que é a proposta do Keynes. O Estado financia projetos de empresas que aumentam a oferta de emprego, que aumenta a renda média, que aumenta o consumo, equilibrando a oferta de emprego. Então a gente cria diversos mecanismos que fazem com que as pessoas sejam empregadas, e com isso a moeda gira e a economia se recupera. Que tipo de ação foi realizada nos Estados Unidos durante o New Deal? O governo americano fez o seguinte: investimento pesado em obras públicas. Pontes, rodovias, aeroportos, usinas, hidrelétricas, barragens, portos, hospitais, escolas. Um monte de bens públicos que, depois da crise, vão continuar não servindo à população. Percebem que a importância desses investimentos? Porque com a construção dessas obras públicas que são estratégicas, você vai estimular mais economia, né? Então, se você investe nesse mundo da construção civil de grande escala, você está requerendo do mercado o crescimento da empresa de subsídio para isso, né? De cimento, de ferro. Entendem? Ao mesmo tempo, quando você cria esses mecanismos, você facilita a expansão, o crescimento das cidades. Uma rodovia, por exemplo, ela facilita muito o escoamento de produtos, estimulando o comércio. Segundo ponto, reforma do sistema bancário e monetário. Esse caso aqui, você vai transformar o dólar na moeda de troca internacional. Fiscalização do mercado financeiro. Para quê? Para evitar fraudes financeiras e o controle de preços e produção das empresas. Porque você vai criar uma coisa que é a possibilidade do Estado evitar que uma empresa pare de produzir só para fazer seu produto aumentar de preço. Ou produza menos. Ou o inverso. Você vai criar um conjunto de mecanismos que o Estado vai controlar de alguma maneira a produção das empresas para evitar esses picos da crise. Vamos pensar o seguinte: ano passado, mais uma vez, o Brasil tinha, desde 2015, na verdade, desde o governo Temer, essa é a questão, ao longo do governo Temer e, mais radicalmente, no governo Bolsonaro, vendeu seus estoques de arroz. O Estado comprava arroz, guardava o arroz, mantinha o estoque de arroz, ficava sustentando o preço do arroz com seu estoque. Isso com vários outros sementes. Durante o governo Temer e o governo Bolsonaro, ele se desfez esse estoque. Teve crise, aumento do preço do dólar no ano passado, a gente não tinha estoque de arroz, o Brasil é importador de arroz. O que aconteceu? O preço do arroz foi lá para cima. Exatamente porque o Estado se desfez desse seu mecanismo de controle dos preços. Porque quando o preço do arroz aumentasse, só ele jogar arroz no mercado. Fazendo esse contraponto do aumento do preço, manipulando a demanda. Incentivos agrícolas, né? Financiamento do mundo rural, aumentar empregos no campo, impedir o êxodo rural. Né? Dar financiamento mesmo para a galera plantar. Criação de medidas voltadas para a área social, criação da previdência social, né? Política de aposentadoria, política de seguro-desemprego, esse tipo de coisa. Redução da jornada de trabalho. Porque, veja, quando você tem uma população desempregada muito grande, é muito mais interessante você reduzir o salário das pessoas. Ou manejar isso de alguma maneira. De modo que as pessoas trabalhem menos e mais gente trabalhe. Você aumenta o número de empregos só manejando a carga horária.
fazer esse tipo de medida evita esse número enorme de desempregados que vai causar os problemas sociais que a gente já comentou. Então, esse tipo de medidas que a gente está colocando aqui são intervenções do Estado sobre a economia para evitar que as crises do capitalismo tenham picos radicais de expansão e queda, causando os efeitos que a gente já discutiu sobre a população. Houve a constatação de reforma agrária. A reforma agrária nos Estados Unidos aconteceu no século XIX, depois, se eu não me engano, depois da Guerra de Secessão. Então, nos Estados Unidos, a reforma agrária é questão resolvida. Dentro daquela política de marcha para o oeste. Tá, Luiz? Então, gente, o que a gente vai ter aqui? Se nos Estados Unidos houve todo esse investimento keynesiano para a retomada da sua economia, em outros países a história foi um pouco mais complexa. O caso da Alemanha é o mais emblemático. O nazismo vai surgir daí. De modo que muita gente especula, embora a história não seja feita de especulações, de que sem a crise de 29 o nazismo não teria se estabelecido. A queda da Bolsa de Nova York afetou a economia alemã. Essa crise foi maior que a situação que a Alemanha vivia ali no começo dos anos 20, no pós-Primeira Guerra, depois do Tratado de Versalhes. A crise econômica se tornou sistemática. E aí a fome, a miséria, a inflação provocou na população esse sentimento de revolta e de ressentimento, de desejo de mudança radical em relação ao liberalismo. E esse desejo de mudança poderia se virar em direção ao socialismo. E é isso que os partidos de esquerda alemães vão estar fazendo, puxando a corda do governo alemão para a gente ir em direção ao socialismo. O nazismo vai surgir em resposta a isso. Desde o início dos anos 20, existia o partido nazista que atuava no sentido oposto, de evitar, de lutar contra o comunismo. Quando essa crise... tanto é que, por exemplo, em 22, em 23, na verdade, o Hitler ele já está no partido nazista, ele é um dos líderes, e ele vai inventar algo parecido com a Marcha sobre Roma, fazer a versão da Marcha sobre Roma na Alemanha. Só que o negócio ele não tem força política para isso, e ele é preso. Ele é preso e vai passar 5 anos preso. Passou 6 meses e depois, se eu não me engano, ele é extraditado. Durante esses 6 meses que ele ficou preso, ele escreveu aquele abençoado a sua autobiografia, A Minha Luta, em que ele coloca as ideias do nazismo. Em 29, no pós-29, né, a Alemanha em crise, a Alemanha machucada por essa situação de desgraça mesmo, de miséria, vai estar com as condições necessárias para que o discurso do Hitler, que ele foi sendo elaborado entre esse início dos anos 20 até o início dos anos 30, a Alemanha vai estar preparada para escutar o Hitler e dar atenção para ele. E aí, o nazismo vai se constituir como uma espécie de fascismo, com aquelas características que a gente já discutiu, só que mais radical e racista. De um modo que a violência e o ressentimento são lançados para os povos judeus, mas não apenas para os judeus. Então, é para os povos judeus em primeiro lugar, porque eles estão lá na Alemanha. Você vai ter todo um discurso de eliminar essa minoria, de culpabilizar essa minoria pelas condições econômicas em que se vivia, de dizer que o judeu está lucrando com a miséria alheia, de transformar o judeu nesse inimigo público responsável por tudo, como chama?
a ovelha que vai ser sacrificada. E aí o nazismo vai fazer do fator raça o eixo central dessa exclusão. O nazismo vai criar a ideia de que existe esse alemão puro, o ariano, esse ser superior, que deve, que está sendo, que não está com seu lugar justo no mundo. Tudo que ele poderia, bode expiatório, boa, obrigado. Tudo isso que ele poderia ser não está acontecendo porque tem esses povos inferiores estão tomando o lugar dele. E aí a raça ariana precisa eliminar esses inimigos. Nesse jogo, todos os outros povos, toda a diferença em relação à raça ariana será considerada inimiga. Tanto é que quando a gente pegar quem é que a Gestapo vai estar prendendo, quem é que vai para o campo de concentração, é o judeu, é o gay, o cigano, o testemunho de Jeová, a pessoa com deficiência. Porque você vai ter todo um ideal eugenista, né, de manipulação da geração, de tornar o ariano o eixo central de uma forte máquina de propaganda, mostrando que o alemão seria essa raça superior que precisa ter seu espaço vital preservado, né? E essa vai ser uma ideia central, de que o alemão precisa de espaço, ele precisa se expandir para a grandeza do alemão aparecer. E essa máquina de propaganda vai estar no eixo da expansão do nazismo quando Hitler se colocar como líder do nazismo na Alemanha, né? Quando ele ocupar a posição de chanceler alemão ali no início dos anos 30. Aqui a gente tem um cartaz da juventude hitlerista, que é um dos vários mecanismos que o Estado nazista vai fazer, de fazer propaganda e de manejar a população para amar essa criatura. Vamos observar esse cartaz. O menino louro, né? Olha para o mesmo lugar que seu líder. As duas cabeças estão sincronizadas. O jovem alemão olha para onde Hitler olha. Pensa, a cabeça dele está alinhada com a cabeça do Hitler, portanto eles pensariam de modo muito parecido. E embaixo, né, está escrito: a juventude serve ao líder. Todas as crianças de 10 anos na juventude hitlerista. Construindo todo esse ideal de que eles são superiores, de que esse ideal de marcha, esse ideal de obediência e marca da violência como mecanismo como linguagem das relações sociais. É super legal, apesar de terrível, perceber isso num filme que eu indico, que é O Menino do Pijama Listrado, em que a gente vai ver, do ponto de vista das crianças, o que é que significava essa recepção do pensamento nazista. O que o senhor acha da afirmação de que o nazismo chegou ao poder de forma democrática? Sim, ele chegou ao poder através dos mecanismos do Estado da própria Alemanha, da República de Weimar, né? Isso só nos mostra que existem várias maneiras do fascismo, do nazismo, né, desse forma de gestão da vida, chegarem ao poder. O que está em jogo ele não é menos violento, nem menos cruel, nem menos terrível, porque ele conseguiu chegar através dos mecanismos democráticos. Isso só nos faz ficar mais atentos ainda para que a gente, de alguma maneira, não necessariamente assim, aprenda com o passado de modo direto, mas que a gente fique alerta. Para a gente perceber que pode acontecer movimentos históricos semelhantes de diversas formas. Seja por um autoritarismo explícito, como aconteceu com Mussolini, em que ele se impõe e chega ao poder pela imposição da força dos camisas negras, como pode acontecer pelas vias democráticas.
Isso só nos mostra que a gente deve redobrar o alerta e manter o espírito crítico alerta. E aí, para concluir, estou concluindo, gente, esse ideal do corpo do alemão poderosão, ele aparece na ciência, na arte, na guerra. Você vai fazer todo um elogio do corpo alemão. O que vai acontecer, então, aqui é uma imagem das Olimpíadas de Berlim, né? Você vai fazer todo um elogio de como esse alemão é forte, de como ele é capaz, de como ele é o homão da história, superior aos demais. Vou colocar na aula 5, né, alguns vídeos mostrando que a expectativa do alemão durante as Olimpíadas de Berlim foram quebradas. Vou dar um exemplo aqui para a gente concluir. O Arnold Breker, né, o nazismo ele tem uma relação com a arte muito complexa. É intensa. Tem toda uma estética nazista que vai ser uma das preocupações. E o Hitler, de fato, tem uma relação com a arte porque ele foi pintor, né, na sua juventude. O que a gente vai ter é que o nazista vai expulsar, vai chamar de arte degenerada os movimentos artísticos do final do século XIX e início do século XX. Cubismo, futurismo, expressionismo, impressionismo, esses movimentos que estão fazendo arte diferentona. E ele vai fazer uma outra coisa que é fazer um elogio de uma arte a serviço do Estado. Essa arte a serviço do Estado vai ser uma das principais máquinas de propaganda. E um exemplo disso que eu trouxe para vocês, é um exemplo bem específico, é a necessidade de produzir esculturas do homem alemão. Né? O ideal, esse ideal alemão do homem ariano, materializado em esculturas que iam para a praça pública. O Arnold Breker é um escultor que vai materializar isso nessas esculturas como essa que a gente está colocando aqui. Em 1937, essa obra, chamada Camaradagem, vai ser produzida, mostrando a união do homem alemão, que vai ser esse homem que está se transformando no soldado que vai para a guerra. Mostrar uma outra obra. Né? Aqui a gente vai ter um relevo, né? A escultura está na parede e ela se projeta, é como se ela saísse da parede. É um modelo antigo, inclusive, de escultura, em que você discute, você mostra o apoio desses dois homens, né? Os soldados alemães que estão sempre juntos e que um carrega o outro durante a guerra, né? O outro está ferido, você carrega ele. Mostrando que, na primeira escultura, o quão forte é esse corpo do alemão, quanto ele é superior do ponto de vista biológico. E na segunda imagem, quando ele também é superior do ponto de vista moral, né? Que ele tem valores que fazem com que ele ajude o amigo caído, apesar do horror que ele está vendo, né? Provavelmente da guerra, que ele volta o rosto para ele. E aí, para a gente concluir, você vai ter esse casal, né? Que é o exemplo do que é o alemão dessa raça ariana, materializado em escultura, que é a escultura que vai ser bancada e financiada e propagandeada pelo Estado alemão. O homem como esse lutador, pronto para a guerra, né? Ver que ele está em posição de ataque, puxando a faca para enfiar a faca em quem aparecer, reproduzindo esse ideal ariano, que na prática ele vai é uma apropriação, né, da ideia de Deus grego, da escultura grega, do tipo de harmonia da imagem do homem grego. Então o homem está pronto para a guerra o tempo todo, e ele é super forte, ele é poderosão, e a mulher é a graça, ela é suave, ela é delicada, macia, a mãe alemã, pronta para acolher, para produzir esse soldado e para educá-lo. Né? Ela vai ter a graça, capaz de manter, através do seu útero, a população, o povo ariano, de pé, fazendo esses novos soldados das novas gerações. Você vai ter esses dois ideais, o homem lutador
e a mulher reprodutora, o homem forte e a mulher graciosa, o homem pronto para a guerra e a mulher macia, pronta para acolher esses filhos e esse marido que estão ali a serviço do Estado. Para concluir mesmo, pensar esse alemão ariano como aquele que é o vingador. Em 41, essa escultura já está em plena guerra e você vai fazendo esculturas cada vez mais agressivas. Nesse caso específico, perceba como o inimigo é representado pela cobra, né? E o alemão, ele está entrando na guerra porque ele está se vingando do que foi feito com ele na Primeira Guerra Mundial. Cabe ao alemão, ariano, guerreiro, soldado agora, vingar o que foi feito com ele no passado. Cortar a cabeça das cobras, né? Da cobra inglesa, da cobra alemã, né? Desculpe, da cobra francesa, desses outros países que submeteram ele à humilhação do Tratado de Versalhes. Então, com isso a gente conclui essa reflexão sobre a propaganda nazifascista, nesse caso só nazista, e a gente se prepara para que na próxima aula a gente já perceba o conjunto de ações que o Hitler vai criar para forçar a sua expansão e que vai ter como consequência a Segunda Guerra Mundial, que é o tema que a gente vai discutir na próxima aula.